A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amém? Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 1, Salmo 1, onde estaremos tendo esta porção da palavra de Deus ao nosso coração. Vou só ajeitar aqui o retorno para eu poder ouvi-lo. Isso. Salmo 1, enquanto você abre, eu quero trazer uma saudação da nossa igreja. Muitos irmãos desejam estar aqui quando na nossa última reunião de oração, se você segue lá o Instagram da igreja, você viu, na sexta-feira nós tivemos uma reunião. Nós estivemos orando por esta igreja, por tudo que Deus tem feito, por todo o caminho da soberania de Deus na vida da congregação. Estamos orando por isso. E quando eu falei que estaria vindo para cá, alguns irmãos disseram: pastor, vocês têm que avisar quando vem, porque nós queremos ir também. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu disse: da próxima vez eu tenho que avisar assim uns 15 dias antes, para os irmãos lá poderem também vir e participar. Eles estão muito alegres de estarmos juntos nessa história. Meu nome é Gustavo. Se você ainda não me conhecia, eu sou um dos pastores da Igreja Presbiteriana de Casa Caiada. Eu sou casado com Janaína há 15 anos. Tenho um filho que vai fazer 14 agora e uma filha de 6 anos de idade, deu 6 anos de idade, a Mari. O meu filho, o nome dele é Caleb, e minha esposa é Janaína. Então essa é a nossa família núcleo, e eu trago também esse sentimento aí que eles têm também por esse trabalho, por essa plantação. Vamos ler, meus irmãos, o Salmo 1, vamos ler de forma alternada. Eu vou ler os ímpares e os irmãos leem os versículos pares. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra. Pedimos que não seja eu, nem seja também apenas o nosso entendimento aqui, mas seja a iluminação do Teu Santo Espírito no nosso coração, para entendermos o Teu querer para as nossas vidas. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos aí no primeiro culto do ano de 2025. Para mim é até um privilégio estar com a igreja nesse momento marcante, esse momento histórico. E não sei se aqui em Surubim é assim também, mas eu creio que sim. Sempre no início do ano nós tendemos a fazer planos, tendemos a rever algumas coisas que nós fizemos no passado, ou no ano passado, ou num passado mais remoto. E eu mesmo esse ano peguei um caderninho, botei lá em cima da mesa com a caneta, para repensar algumas estratégias, algumas coisas. Não significa que eu fiz o planejamento, mas pelo menos eu quis fazer esse planejamento, viu? Mas eu pretendo sim sentar e repensar algumas coisas. Muitas vezes a gente faz isso ali no calor do Réveillon, achando que existe alguma mágica, alguma magia ali
o espírito do Natal, não é, que as pessoas falam nos filmes por aí, estivesse ainda pairando, e tudo vai dar certo, e a gente vai conseguir mudar as coisas erradas da nossa vida, a gente vai conseguir vencer, e a gente, empolgado com essas coisas, a gente passa a planejar. O fato é que o passar de um ano é marcante para nós, sim, cabe, sim, nessa fase, repensar a vida, cabe planejar, contudo, não importa a fase do ano, não importa se você se arrepende dos caminhos anteriores, no mês de janeiro, fevereiro, março, abril, junho, setembro, não importa. Deus requer de nós que nós paremos, que nós busquemos a sua face e que nós possamos pensar numa nova forma de caminhar, onde Deus é quem vai nos capacitar, onde é Deus quem vai abrir as portas para que todo esse planejamento possa de fato acontecer conforme a sua vontade, não importa em que momento do ano nós estejamos. Contudo, eu não costumo ignorar os momentos marcantes. Sim, início do ano é um momento marcante para nós repensarmos a nossa vida. E o texto que nós temos aqui diante de nós, esse texto do Salmo 1, ele é um texto muito próprio para que a gente possa rever quais são as nossas prioridades. O que de fato deve permanecer no ano de 2025, aquilo que deve ser mudado, que foi uma prática não positiva na sua vida no ano de 2024, esse início de ano é sim sugestivo para que a gente repense qual é a vontade de Deus para nós. Esse texto que você está nas mãos, eu estou lendo aqui na versão NAA, você percebeu, mas você pode usar outras versões, não tem problema nenhum, tá certo? Nós temos o Salmo 1, e ele não é Salmo 1 à toa. Ele está aqui, nesse lugar, no início desse inário, que é o livro dos Salmos. Você sabe que o livro dos Salmos é um inário, e nesse inário nós temos vários livros ali dentro. E dentro desse primeiro livro, esse salmo está colocado de forma estratégica. Ele, podemos dizer que em termos de aplicação para a vida do povo de Deus, é importante nós pensarmos o momento histórico que esse salmo é escrito, mas nós também precisamos prestar atenção no momento histórico em que o organizador dos salmos pegou esse salmo, ou até, meus irmãos, compôs esse salmo para colocá-lo no início do inário, de forma proposital, como sendo uma introdução. E você sabe que uma introdução, ela antecipa a ideia central de um livro. Se você ler um livro, na sua introdução, você vai saber, você vai ter uma ideia daquilo que é o coração do livro. A essência de um livro está ali descrito na sua introdução, e é exatamente aquilo que a gente vai ver aqui no Salmo 1. O Salmo 1, ele é escrito para ser uma introdução que resume o querer de Deus para a vida do seu povo. Esse querer foi expresso em todos os salmos, até o Salmo 150, mas aqui nós temos um resumo daquilo que Deus quer para a vida do seu povo. Você vai perceber que a palavra lei do Senhor, por exemplo, é uma palavra muito utilizada, não só nesse salmo, mas nos outros salmos, e a gente, desde já, deve entender que este salmo aqui, ele é uma exaltação a alguém que cumpre fielmente, ou que ama de coração,
que preza, que entendeu o significado, o valor, a profundidade da lei do Senhor. E olhando para os salmos como um todo, essa personificação desta pessoa que ama a lei do Senhor, que não é como os ímpios, geralmente está refletida na figura do rei. É isso que nós vamos ver nos salmos como um todo. O salmo 2, que os intérpretes dizem que é uma continuação do salmo 1, vai exaltar o rei Jesus, se você observá-lo. Então existe uma personificação de alguém que, na escolha entre dois caminhos, decide andar pela lei do Senhor e decide amar a Deus, conhecendo e observando a sua lei. O rei mais conhecido, o rei humano apenas, mais conhecido, que personifica isso, é o rei Davi. Portanto, você vai ter no livro dos Salmos como um todo, uma coletânea onde a maioria esmagadora dos salmos pertencem ao rei Davi. E Davi se torna um tipo de Cristo. Já ouviu essa expressão? Tipo de Cristo? Existem na Bíblia alguns personagens que não são Cristo, que não é o Cristo, mas eles são figuras. Não é que eles não são de carne e osso, tá, gente? Eles viveram historicamente, mas eles apontam para o Cristo. A vida deles tem o objetivo de mostrar algo que aconteceria em Jesus. Se Davi amava a lei do Senhor, mesmo sendo pecador, até na forma que ele se arrepende, ele se dobra à lei do Senhor em arrependimento e abandona o seu pecado. A gente viu sobre isso aqui, lembra? Davi era alguém que amava a lei do Senhor. Ele é a figura do rei, que é exemplo para todo o povo, pelo seu amor à lei do Senhor. Ele estava apontando para que rei? Para o rei Jesus. Se você ler os evangelhos, você vai ver que o Senhor Jesus, ele diz: eu não vim cancelar a lei, eu vim para cumpri-la. E ele disse que nenhum i da lei deixará de se cumprir, que tudo aquilo que a palavra de Deus promete se cumprirá. E ele ensina aos seus discípulos a verdade de Deus. Ele envia o Espírito Santo coloca essa palavra no coração dos apóstolos. Os apóstolos continuam escrevendo a revelação de Deus, obra de Jesus Cristo. Jesus, ele é o rei que ama a lei do Senhor, mais do que Davi, mais do que qualquer ser humano. O Senhor Jesus, ele é firmado nas Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, claro, porque naquela época só havia o Antigo Testamento, não é verdade? Mas também ele é aquele que coloca o Novo Testamento no coração dos seus apóstolos, de forma inerrante, de forma infalível, com toda a autoridade de Deus revelada nas Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento. Então, quando olharmos aqui no Salmo 1, a figura desse homem que ama a lei do Senhor, lembre-se que quem está sendo exaltado aqui é Jesus, porque ele é aquele que ama a lei do Senhor e que vive e que cumpriu essa lei em todos os seus detalhes, não deixando de cumprir em nada essa lei no nosso lugar. Então, vamos seguir para o nosso Salmo 1. E eu queria fazer um movimento com vocês aqui nessa leitura, que é lermos esse texto em 2 vezes. Na primeira leitura, eu quero observar com os irmãos o caminho dos ímpios, e na segunda leitura, observar o caminho do justo. E através dessa comparação entre o caminho dos ímpios e o caminho dos justos, tirarmos para nós alguns ensinamentos do Senhor para as nossas vidas. Vamos começar. O texto começa dizendo assim: bem-aventurado é aquele
que não anda segundo conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Precisamos, desde já, definir o que significa bem-aventurança, aqui nesse momento, no Antigo Testamento. A palavra para bem-aventuranças, ela sinaliza não apenas uma alegria momentânea, uma alegria humana, uma alegria que pode ser desfeita, mas essa bem-aventurança é muito mais do que uma mera alegria. Quem conhece a Deus, a quem Deus se revela, e Deus passa a cuidar dessa vida, passa a tomar essa pessoa pela mão, passa a caminhar com essa pessoa, significa que o caminho dessa pessoa é um caminho bem-aventurado. É um caminho onde ela terá Deus com ela, seja qual for a situação. Ter Deus em qualquer situação da vida é um caminho de bem-aventurança, é a verdadeira alegria. Significa que Deus traz para o coração do bem-aventurado não apenas uma alegria passageira, mas uma alegria por estar na presença do próprio Deus. É claro que esse Deus, como nós cremos que Ele é o nosso Pai, aquele do Pai Nosso que está nos céus, que é aquele que nos amou com amor paternal, Ele sabe daquilo que nós precisamos, e Ele providencia na nossa vida tudo aquilo que de fato é bom. Ele não vai nos mimar, apesar de muitas vezes Ele dá muito além daquilo que pedimos e pensamos, mas Ele jamais vai nos dar algo que nos faça mal, algo que traga para nós um aprendizado errado no nosso coração. Jamais Ele fará isso. Ele, como um bom pai, Ele pensa bem e Ele dá aquilo que é bom para os seus filhos. Então nós, como igreja do Senhor, somos bem-aventurados. Nós estamos num caminho junto com o Senhor, na jornada da vida. E Ele vai dizer o seguinte: feliz, bem-aventurado, é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, olhando aqui na perspectiva dos ímpios, quem são eles? Os ímpios são aqueles que não têm vida de piedade. A palavra ímpio é porque ele não tem vida pia. Pia é uma palavra que simboliza, ou que denota vida com Deus, vida de oração, vida de conhecimento de Deus, vida de fé. É esse o significado da palavra piedade. Piedade não é simplesmente ter pena de alguém. Piedade é ter vida no altar, vida de fé diante de Deus. Então, a pessoa que não vive assim é uma pessoa ímpia. Ela não tem fé, ela não tem vida de intimidade com Deus, ela não valoriza as coisas de Deus. Para ela viver de forma simplesmente religiosa, está tudo bem. Ela não ora, ela não se deleita no Senhor, ela não se arrepende dos seus pecados, ela não caminha com Cristo. É um ímpio, não conhece a Deus. E o texto fala: bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Significa que os ímpios, eles seguem um conselho, eles seguem o seu próprio coração. Preste atenção, quem mais nós ouvimos na nossa vida, senão o nosso próprio coração enganoso? Muitas vezes nós queremos decidir sobre algo, e o que vale mais no final das contas não é a palavra de Deus, mas é simplesmente ouvir o nosso próprio coração. Para o crente isso é uma luta, e termina que Deus vence essa luta. Mas na vida do ímpio, ele não tem essa luta. Quem está vivendo uma vida alheia em relação a Deus, ele simplesmente vive como se Deus não existisse. Ele segue o conselho do seu próprio coração. E aí ele pega, ao invés de buscar conselho, por exemplo, aqui na cidade, com os irmãos da igreja, essas pessoas se aconselham
com todo tipo de gente que não leva a palavra de Deus a sério. Eles buscam se aconselhar entre si, ímpios com ímpios, e o final disso é que eles estão indo todos juntos para um caminho de morte que nós veremos aqui. Então, vai pegando essas palavras aqui. Conselho dos ímpios. Eles não se o bem-aventurado não se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, os ímpios, eles estão postos em um caminho. Eles estão trilhando uma jornada. Eles se encontram num percurso comum. A vida deles, todos eles vão juntos, caminhando diante de uma vida sem Deus. Uns são intelectuais sem Deus. Outros são trabalhadores braçais sem Deus. Outros são mais fracos em relação à busca de poder. Outros têm uma vida mais voltada para a prostituição. Todos eles estão seguindo o mesmo caminho. E esse é o caminho dos pecadores. Quando eu estava vindo para cá, eu percebi ali no trevo de Carpina, que se eu pegar para o lado direito, eu vou para onde? Nazaré. Eu não vou chegar em Surubim se eu entrar ali para Nazaré, não é verdade? A não ser que eu pegue algum retorno lá na frente, né? Mas para eu chegar em Surubim, eu tenho que seguir a placa correta. É mais ou menos isso, meus irmãos. Os ímpios pegaram a placa, Deus fez a placa. Disse assim: o caminho é esse. Você quer ser bem-aventurado? Você quer no ano de 2025 plantar coisas diferentes para poder colher as bênçãos da obediência? Porque a lei da semeadura, ela permanece, meus irmãos. Se nós plantamos todo tipo de coisa errada, nós vamos colher o quê? Os frutos dos nossos pecados, não é verdade? Mas se nós plantarmos obediência, se nós plantarmos amor ao Senhor, nós vamos colher da obediência, da fidelidade de Deus em nossa vida. Deus é tão gracioso que muitas vezes, mesmo nós pecando, a sua graça é tão grande que Ele nos livra ainda de tantas coisas. Mas é fato de que se você anda em obediência ao Senhor, Deus, em muitos momentos, Ele vai te abençoar, em primeiro lugar, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. E de forma material, também, Deus é dono de todas as coisas, de todas as áreas da vida, não é verdade? Não significa que você vai ser rico, mas significa que Deus continuará cuidando de você nessas áreas. E aí, Deus diz assim: o caminho é esse, a seta está para cá. Aí, os ímpios vão lá e mexem na placa, e diz assim: olha, o caminho da bem-aventurança não é para onde a placa estava apontando, mas é para cá. E aí as pessoas seguem um caminho errado, seguem se iludindo, mentindo para o seu próprio coração, mentindo para si mesmo, porque o objetivo do ser humano pecador é ficar cada vez mais distante de Deus. Sabe por quê? Porque Deus incomoda. Quando Jesus veio, João diz que a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Meus irmãos, a expressão pecadores significa errar o alvo, significa escolher o destino errado, entende? E é isso que os ímpios fazem. Eles juram que o estilo de vida deles, por mais prazer provisório que eles estejam vivendo, por mais que a intensidade do que se promete pareça ser algo que faz sentido, é um desvio. Eles não vão chegar na bem-aventurança, eles só vão encontrar caminho de morte, tristeza, destruição e terror para a vida deles. Porque no momento,
parece que tudo vai dar certo. Mas lá na frente, para onde essa seta apontou, é um grande abismo. Eles não vão encontrar a alegria que eles mesmos estão procurando. Esse é o caminho dos que erram o alvo. Esse é o caminho dos pecadores. Ele diz que o bem-aventurado, ele não se detém nesse caminho e ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é o estágio mais deplorável, digamos assim, em um ímpio, em uma pessoa que não tem fé. É quando, além de não ter fé, essa pessoa se torna um zombador de Deus. Você conhece alguém assim? Alguém, quando você fala de Deus, essa pessoa tira onda, essa pessoa fala mal de Deus, essa pessoa não tem temor nenhum mais, ao ponto de abrir a boca e dizer coisas horrorosas. E vou dizer a você, o nosso mundo, não apenas no Brasil, mas há um movimento no mundo inteiro chamado progressismo, que tem encorajado cada vez mais pessoas no mundo a não terem mais nenhum respeito pela pessoa de Deus. A questão é, nós vamos sentar na roda dos escarnecedores? Veja, eu não estou falando aqui sobre se matricular numa faculdade é pecado, ou ter alguns amigos que não creem em Deus é pecado, ou estar com a sua família e as pessoas da sua família lá, seus primos, seus tios, não são cristãos, então você está em pecado por estar ali. Não, não é isso não. Ou você estudar num colégio, não é, onde seus amigos ali, principalmente aí na adolescência, e é pecado estudar naquele colégio porque as pessoas zombam de Deus. A questão não é essa, meus irmãos. A questão é que quando você está num lugar e você começa a se identificar com aquele caminho, com aqueles conselhos, e você passa a fazer parte daquilo, você passa a concordar com aquilo, você está sendo, a sua cabeça está sendo feita, o seu coração está sendo levado por aquilo, e você nem percebe que isso está acontecendo. Daqui a pouco, você vai estar sentado na roda dos escarnecedores, entregue ao pecado, tal qual aqueles escarnecedores ali estão. E aí ele diz que o bem-aventurado, pelo contrário, tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita dia e de noite. Ele vai falar algumas características aqui do bem-aventurado. E eu quero agora fazer um movimento inverso. O elogio que ele fizer para o bem-aventurado, eu vou tentar mostrar que o ímpio, ele vive exatamente o oposto do que o bem-aventurado vive. Então ele vai dizer, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Qual é o prazer do ímpio? É a palavra de Deus? Não é. Ele despreza essa palavra, ele julga essa palavra como algo ultrapassado, como um livro de homens, como um livro que contém erros, e ele vai desprezar a lei do Senhor. É assim que você reconhece um ímpio. Ou então, ele vai ter simplesmente uma relação religiosa. Você já entrou na casa de alguém e está o Salmo 91, o Salmo 121 aberto ali, mas se você perguntar, você lê essa palavra? Aquela pessoa não tem nenhum conhecimento da palavra do Senhor. Ela usa a palavra de Deus como um amuleto, como uma espécie de feitiçaria, onde aquele livro por si só vai proteger de espíritos maus entrarem ali naquela casa. Também não é disso que a palavra de Deus fala, que a palavra de Deus quer que nós vivamos. As pessoas, os ímpios, eles não têm prazer em conhecer a revelação de Deus. Nessa época aqui era a Torá, os 5 primeiros, meus irmãos, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mais adiante, os livros proféticos, os próprios salmos seriam escritos, o Novo Testamento como um todo. Os ímpios, eles não tinham nenhum compromisso, não tinham amor, essa lei do Senhor, mas eles seguiam os seus próprios conselhos. Eles pensavam de dia e de noite
simplesmente naquilo que eles iam fazer para o seu próprio prazer. Eles eram como uma árvore plantada longe da corrente de águas. Eles não se nutriam da única coisa que poderia nutrir o coração deles, que é a palavra de Deus. Então eles se nutrindo de outras coisas, eles eram como uma árvore que crescia, mas depois não dava fruto. A vida deles, por um instante, parece que vai crescer, parece que vai ser verdejante, parece que o fruto vai dar, mas na verdade, quando o tempo que era para frutificar, por exemplo, quando a verdadeira alegria deveria brotar no coração deles, quando a esperança, quando a paz, quando o regozijo pela vida deveriam brotar, é exatamente nessa hora, meus irmãos, que a gente percebe a diferença de quem crê e de quem não crê em Deus. O texto vai dizer que a folhagem daquele que ama ao Senhor não murcha, mas o contrário disso é que aquele que não ama a lei do Senhor, as suas folhas vão começar a murchar, eles vão começar a secar. Vai ser procurado fruto naquela árvore, e os frutos não serão encontrados ali. Os ímpios são uma ilusão para tentar te tirar do caminho, para tentar te seduzir, para dizer que a vida sem Deus pode ser melhor do que a vida com Deus. É um profundo engano. Eles murcharão. E o texto continua: a folhagem não murcha, e tudo que faz será bem sucedido. O sucesso dos ímpios é passageiro. O sucesso dos ímpios em algum momento pode ser financeiro, pode ser porque aquele homem que acha que ser homem é ter várias mulheres, e ali finalmente ele conseguiu se autoafirmar com aquilo. Pode ser que uma mulher que achou que o sentido da vida era da mesma maneira, estar por aí curtindo da forma que viesse na sua mente e vivendo uma vida distante de Deus. Pode ser que por um tempo um aparente sucesso possa vir, mas o verdadeiro sucesso em tudo o que faz, a palavra de Deus diz que está na vida daquele que teme ao Senhor. E a gente vai falar sobre isso aqui. Então, versículo 4: os ímpios não são como o bem-aventurado que ama a lei do Senhor. Eles são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. E a ilustração aqui, meus irmãos, é que quando o trigo ele era colhido, então se amontoavam montões mesmo de trigo para valer, e vinha misturado com muita palha. Então havia um processo que talvez você conheça bem, onde aqueles homens ali, trabalhadores, homens, mulheres, pegavam e jogavam o trigo para cima. E você sabe o que acontece? O trigo, que tem peso, ele volta para o chão. O trigo não se perde, mas quando ele joga o trigo para cima, existe algo mais leve do que o trigo. O que é? A palha. A palha é soprada pelo vento e é levada. Assim é o ímpio. A sua vida não tem sentido. Ele não sabe para onde vai. Ele não sabe qual é o seu fim. Ele não tem esperança. Ele não tem alegria verdadeira. Ele não tem o sucesso, segundo a Bíblia, verdadeiro. Ele é como uma folha seca, sendo levado por aí, sem destino. E é por isso, meus irmãos, que se você observar, a depressão tem sido uma das enfermidades que mais tem destruído pessoas ao redor do mundo. Tanto cristãos como não cristãos. Mas existe uma diferença no cristão. O cristão, através da palavra de Deus,
ele pode se reerguer de forma sólida. O ímpio não é assim. Pode ser oferecido uma dosagem exagerada de remédios, que é o que tem sido feito hoje em dia, uma dosagem cavalar, perdoa a palavra, mas é a expressão que se usa, de remédios que não curam aquela pessoa, simplesmente dão ali um sossega-leão, para que aquela pessoa fique sonolenta, em meio, muitas vezes, àquelas crises, porque se você estudar direitinho, os efeitos dos medicamentos, se sabe, e todos sabem disso, a própria ciência sabe disso, que aquele remédio não é curativo, aquele remédio se dá para que você não tenha uma sensação tão profunda de abismo, e para que com o tempo você se restabeleça daquele momento de depressão que você possa estar passando. Isso acontece com crentes e com descrentes, mas o ímpio, ele vai encontrar esperança em quê? Me responda, meus irmãos, qual é a esperança daqueles que não amam a Deus, daqueles que não servem a Deus, daqueles que não creem nas promessas de Deus? Qual é a esperança? É apenas essa vida? Se a esperança for apenas essa vida, então é puro desespero, porque o que é que essa vida tem para nos oferecer? Me diga. Decepções e mais decepções, não é? E é por isso que muitas vezes nós andamos tristes nesse mundo, porque nós baseamos a nossa alegria, a nossa esperança em pessoas, quando o que a Bíblia está dizendo aqui é que o bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor. O que vai nos tirar do buraco não são pessoas, meus irmãos, mas é a revelação de Deus em nossas vidas, é o Evangelho de Cristo, é o conhecimento daquele que é santo, santo, santo. Cada vez mais que nós nos aprofundarmos nele, mais nós teremos sentido para a vida, por mais que as pessoas ao meu redor, por mais que as pessoas ao meu redor só sejam dignas simplesmente de que eu as ame. Muitas vezes elas podem estar totalmente tendo atitudes prejudiciais a mim, podem ser até meus inimigos, como o Senhor Jesus fala, mas quando eu entendo que a razão da minha vida é Cristo, eu não caio, eu continuo seguindo Cristo e amando os meus irmãos, amando a minha família, minha esposa, meus filhos, amando a igreja e amando inclusive os ímpios, que estão me perseguindo, porque nada disso é a razão da minha vida, nem minha esposa, nem os meus filhos, nem a igreja em si, sozinha assim a igreja, não é a razão da nossa vida. A razão da nossa vida é o Senhor. Os ímpios não conhecem essa verdade, é por isso que eles afundam e muitas vezes não se levantam nunca mais, porque baseiam sua vida nas pessoas. Eles são como a palha que o vento dispersa. Os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Haverá um dia, meus irmãos, que o Senhor Jesus vai voltar, e tudo aquilo que confunde a nossa mente, quando a gente vê, por exemplo, o sucesso dos ímpios e uma vida de, dificuldade da parte do crente, da parte daquele que ama a Deus, e a gente fica em crise, tal qual o salmista Asaf ficou em crise, você lembra? Senhor, eu quase me desviei. Lembra que ele diz isso? Por quê? Porque eu vi o sucesso dos ímpios, homens maus, homens que abrem a boca contra Deus, e quando eu olhei para os justos, o justo sendo oprimido, sofrendo, aí ele diz:
até que eu entrei no teu santuário. A gente cantou aqui, né? Até que eu entrei no teu santuário. O que foi que ele viu no santuário? Quem lembra? Como? A presença de Deus, mas teve algo que Deus revela a ele ali dentro. Quem lembra? Eu atentei para o fim deles. Eles andam em caminhos escorregadios, e o final deles é a morte. O Senhor abriu os olhos de Asaf, e Asaf mudou a sua perspectiva. Meus irmãos, onde é que nós entramos na presença de Deus? De que maneira? Em primeiro lugar, nós já estamos na presença de Deus, porque Deus é onipresente, ok? Mas existe uma forma, digamos assim, onde nós nos deleitamos, onde nós ouvimos a sua voz, onde nós também falamos com Ele. É quando nós dobramos o nosso joelho, meus irmãos. É quando nós abrimos a sua palavra. É quando nós ouvimos a palavra de Deus sendo pregada. É quando a gente se alimenta espiritualmente, os nossos olhos se abrem, e a gente passa a entender o fim dos ímpios. É por isso que nós podemos dizer tranquilamente: o sucesso do ímpio, ele é uma ilusão passageira. Não queira para você, não queira, porque o preço do sucesso do ímpio é a própria morte. É como se o pacto que eles fizeram fosse esse: eu vou buscar viver uma vida sem Deus, desfrutando do meu jeito todos os prazeres que eu acho que é melhor para mim, que são melhores para mim, e do outro lado a proposta é: mas a sua vida será ceifada para todo sempre. Você acha que essa é uma boa ideia? Claro que não. Até porque, meus irmãos, a verdadeira alegria, o verdadeiro sucesso, a verdadeira bem-aventurança, por mais que nós passemos por crises como Asaf passou, a nossa alegria está em vivermos com o Senhor, em caminharmos em qualquer situação tendo Deus ao nosso lado. Deus é a nossa recompensa, Deus é a nossa bem-aventurança, Deus é o nosso sucesso. Não são as pessoas. Não é porque você conseguiu fazer algo que na sociedade quem faz aquilo é bem aceito. Não é porque você conseguiu finalmente ter aquele emprego dos sonhos. O nosso sucesso é estarmos caminhando junto com o Senhor, uma vida piedosa, ao contrário de uma vida ímpia. Lembre disso. Então, no dia que Jesus voltar, Ele julgará, e a palavra de Deus diz que aquele que viveu pela fé será salvo, mas aqueles que não creram já estão condenados. O justo juiz, o Jesus que veio para salvar na primeira vinda, Ele é aquele que virá na sua segunda vinda para julgar. E quando Ele vier como juiz, ninguém vai ficar sem a avaliação, sem o crivo desse justo juiz chamado Jesus Cristo. É por isso que nós somos justificados por Cristo Jesus e somos salvos por Ele, porque se fosse pelas nossas próprias obras, nós seríamos condenados da mesma maneira, e não será assim conosco. Então, ele termina dizendo: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, nem se preocupe, o caminho deles perecerá. Tudo aquilo que parece estar indo muito bem, a casa vai cair. E podemos até lembrar da figura que o Senhor Jesus usa das duas casas, na verdade. Um constrói a casa sobre a rocha, o outro construtor constrói sobre a areia. Quando vem as tempestades da vida, a água, o vento, que dali contra aquelas duas casas, uma casa permanece, a outra casa cai.
Aqueles que constroem a vida em cima da palavra de Deus estão firmados na rocha. Aqueles que constroem na areia, ou seja, segundo o conselho dos ímpios, segundo o seu próprio coração, essa casa vai cair. Por fim, meus irmãos, agora olhando com a lente, e agora de forma mais rápida, para os justos, para aquele que tem vida de piedade, nós poderíamos reler o Salmo da seguinte maneira: feliz é aquele que anda, não considerando o conselho dos ímpios, não ouvindo, se você é crente, não dando seus ouvidos para qualquer ideia, qualquer ideologia que se pregue nos dias de hoje. Por exemplo, você vai na faculdade, você vai ouvir todo tipo de pensamento anti-Deus, e está na moda ser anti-Deus, e muitos jovens têm sido seduzidos na faculdade. Se todo jovem cristão abraçar esse salmo aqui, o Salmo 1, e pensar assim: eu não vou andar segundo o conselho desses professores, eu não vou andar segundo o conselho desses falsos amigos na rua que você mora, pode ser primo, pode ser na internet, os influenciadores, os youtubers e etc. Eu não vou andar segundo o conselho dos ímpios, e fazendo isso, eu tenho cada vez mais alegria no meu coração. Eu não vou me deter no caminho dos pecadores. Eles têm ido para o caminho errado, eles têm prosseguido para o alvo da vida errado, eles não vão chegar onde eles pensam que vão chegar. Eu não quero esse caminho para mim. E cada vez que essa pessoa pensar dessa maneira, ela está nutrindo felicidade para si, por não errar o alvo, por não querer viver uma vida de pecado, uma vida distante da vontade de Deus. Ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Claro, ele primeiro não ouviu seus conselhos, depois ele não andou pelos seus caminhos, e muito menos ele vai sentar para se entregar a uma vida totalmente de zombaria a Deus. Ele tem aversão a isso, e eu digo mais, ele pode ter raiva, uma ira santa de quem faz isso. Ou você acha que Deus não se ira com aqueles que zombam dele? Nós devemos também nos irar quando seres humanos zombam de Deus, longe de nós nos assentarmos com aqueles que zombam de Deus. O nosso prazer está na lei do Senhor. E aqui, meus irmãos, a gente precisa entender que nossa relação com a palavra de Deus não é simplesmente uma relação de obrigação. Eu sei que muitas vezes, por causa do nosso dia a dia, por causa da nossa rotina, nós terminamos tendo relação com a Bíblia por obrigação. E às vezes, a gente, para sair daquela estagnação em relação à leitura, nós precisamos dar um passo quase que forçado. Mas isso é provisório, meus irmãos. Nós não podemos ter uma relação o tempo inteiro como se a gente fosse aluno do 8º ano, do 9º, do 1º, do 2º ano, que tem que chegar em casa e estudar, e ele não está nem afim de estudar. Ele só vai estudar porque o pai e a mãe estão ali no pé dele, e as notas dele já estão lá embaixo, então ele tem que recuperar ali aquela nota, senão o negócio vai ficar ruim para ele. Então ele vai lá e estuda simplesmente para passar. Mas se logo depois da prova, se ele se mexer, o assunto da prova vai embora, ele nunca mais vai lembrar daquilo ali. Você acha que é isso que Deus quer para você em relação à Bíblia? Você lê só porque é obrigação? Só porque o pastor disse que você tinha que ler? É isso? Claro que não, meus irmãos. Veja o perfil de uma pessoa feliz, de uma pessoa plena, de uma pessoa que a vida de Deus flui nas suas veias. Ele tem prazer
na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Por que de dia e de noite? Se fosse obrigação, você acha que ele ia ler de dia e de noite? Claro que não. Ele ia ler uma vez só, leitura dinâmica, e ele ia dizer assim: eu já bati meu ponto, eu já cumpri minha obrigação. Se minha mãe perguntar, eu vou dizer: eu já li, né? Ou então se meu marido perguntar, eu vou dizer: eu já li, meu marido, a Bíblia hoje. Ou então o próprio casal: nós já fizemos a nossa devocional. Como se fosse um caderno de metas, onde a gente marcasse o X, e agora Deus não está mais irado comigo, porque eu cumpri aquilo ali. Meus irmãos, não é assim. Ler a Bíblia de dia e de noite é um sinal de que a Bíblia, ela é o prazer da minha vida. Ela não é uma coisa que me dá prazer só no momento. A palavra de Deus é onde eu caminho nela, eu ando nela, eu vivo nela, eu trabalho nela, eu acordo nela, eu vou dormir nela. Entende? A palavra de Deus, de dia e de noite, integralmente é o nosso prazer. Veja o que John Piper fala. Ele é um dos teólogos que mais vai falar sobre alegria, na verdade. Ele diz assim: Deus enviou Jesus Cristo para morrer pelos meus pecados, ressuscitar, para que agora seja possível para mim ter total e completa satisfação em Deus para sempre. E quando eu busco isso, estou mostrando que Deus é infinitamente valioso, infinitamente satisfatório, de modo que Ele recebe a glória e eu recebo a alegria que vem dele. Veja, é um parágrafo aqui que vai mostrar que existe vida, não é simplesmente obrigação. Existe uma satisfação, assim como você, quando come aquela comida predileta, que você gosta, e aqui em Surubim as coisas são gostosas mesmo, e você não come aquela sua comida preferida por obrigação, mas você tem prazer em comer aquela comida, não é verdade? A palavra de Deus é assim também para a gente. Nós vamos diante dela com prazer, nós nos deliciamos. É por isso que é de dia e de noite, porque se você tem aquilo que você se delicia de manhã, no almoço e no jantar, você vai se deliciar 3 vezes no dia com algo que você gosta de se deliciar. Então, meus irmãos, é muito mais do que calcular números de vezes que você orou, quantas horas por dia você ora, quanto tempo lendo a Bíblia. É muito mais do que esse cálculo. É uma vida inteira de prazer diante do Senhor. E é por isso, queridos, que a consequência é que ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. No devido tempo ele dá o seu fruto, e a sua folhagem não murcha, e tudo que ele faz, ele é bem sucedido. Não é assim? Você está plantado em Deus, você se alimenta com prazer de Deus, a sua vida é como uma árvore, ou seja, você começa a frutificar. Não tem aquelas coisas que você dizia antigamente: eu nunca vou conseguir vencer esse pecado. Mas quando você vai se alimentando, tendo prazer em Deus, você vai começando a ver que você agora tem força. É feito você estar na academia, você entra na academia, aí tem uns pesos lá que você vê os outros levantando, você diz: meu Deus, eu nunca vou levantar esse negócio aí. E você permanece na academia. Um belo dia você olha para trás e você diz: eu não conseguia levantar esse peso, hoje eu consigo. Eu achava que quem levantava era alguém de outro mundo, mas hoje em dia sou eu que levanto. E eu me sinto muito bem fazendo isso, não é? Esses dias eu, brincando, né? Minha esposa estava deitada e ela ia para a sala. Estava eu e meus filhos lá. E aí eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito assim, da maneira que eu fiz, né? Aí eu fui lá, peguei ela no braço e levei ela até o sofá, né? Eu sempre fui muito magro,
mesmo. Meu apelido, inclusive, tinha a ver com a minha magreza, né, na minha adolescência. Então eu nunca me aventurei de fazer alguns certos esforços assim, né? E aí quando eu levei ela até lá, aí ela brincou, né? Menino, 15 anos para tu me pegar no braço, do jeito que tu me pegou, e botar aqui no sofá. Eu disse, eu tenho feito exercícios. Então, meus irmãos, só uma brincadeira para dizer assim, tem coisas que você não consegue fazer por enquanto. Por enquanto. Você diz, pastor, eu tenho um tipo de pecado que eu acho que não tem jeito não. Esse meu pecado, eu acho que eu vou passar o resto da minha vida com ele. A pergunta que eu faço é, você tem amado a lei do Senhor? Você tem meditado nela de dia e de noite em deleite diante dele? Você tem buscado ao Senhor se deleitar, não para que você tenha uma força própria, mas para que a força de Deus comece a invadir a sua vida espiritual? Você tem feito isso? Você não pode dizer que não consegue antes de buscar a presença de Deus, porque de fato você não consegue. Sem Deus, meus irmãos, nem eu, nem você, nem ninguém consegue dar um passo aqui. A nossa força vem do Senhor, seja lá para o que for que você está pensando agora, para o seu casamento, para a sua família como um todo. A sua força não vem de você, vem da sua relação de dependência. Lembra do apóstolo Paulo? Nunca esqueça do apóstolo Paulo. Senhor, tira de mim o espinho na carne. Deus disse, Paulo, eu não vou tirar, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então Paulo diz, então, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Ou seja, quando eu sou dependente de Deus, eu me curvo diante dele, ele me enche de uma força que não vem de mim, vem somente do Senhor. Então, o homem piedoso, o homem justo, ele se alimenta da palavra de Deus e ele começa agora a frutificar. Ele começa a dar frutos que ele jamais pensou que poderia dar. A sua folhagem não murcha, ou seja, em momentos de deserto, de seca, onde todo mundo foi de mal a pior, você permanece firme, você permanece com esperança. E a pessoa pergunta, de onde vem a alegria desse homem? De onde vem a alegria dessa mulher? De onde vem essa firmeza? Sabe qual é o seu segredo? É que você está plantado na palavra de Deus, e você ama a palavra de Deus. Então, os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa. Os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o caminho dos justos. Se você anda, meu irmão e minha irmã, amando a palavra de Deus, se você não anda no caminho traiçoeiro dos pecadores, mas você decide ter uma vida que caminha segundo a vontade de Deus, Deus tem prazer no caminho que você escolheu. E a pergunta é, que caminho você tem trilhado? Qual foi o seu caminho em 2024? Foi um caminho mais de seguir o seu próprio coração, ou foi um caminho de seguir o coração de Deus? Foi um caminho de dedicação, de amor, de prazer na palavra de Deus? Ou foi um caminho de buscar tantos conselhos lá fora, tantas vozes, tantas propostas do próprio coração muitas vezes? Nós temos que escolher entre dois caminhos. Ou nós somos piedosos e colhemos os frutos disso, ou nós somos ímpios e colhemos os frutos
da nossa impiedade. Que a palavra de hoje seja Deus apontando mais uma vez o caminho que a sua igreja deve andar. Um caminho de conhecimento dEle, de prazer nele, de deleite nele, sobre todas as coisas. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Convido você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Senhor, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, porque esse Salmo primeiro, que é uma introdução dos outros salmos, ele também é uma introdução para as nossas vidas, Senhor Deus, porque nós vivemos num mundo mau, nós vivemos no meio de conselhos errados, nós vivemos no meio de setas que apontam para tantos lados. Nos ajuda a termos a um só caminho no nosso coração, Pai. Nos ajuda a olharmos somente para Ti, custe o que custar. Que o nosso coração encontre em Ti o amor que a gente precisa. Que o nosso coração encontre em Ti, Senhor Deus, o prazer, a alegria, o ânimo, a saúde, a esperança para viver, o sentido da vida, que encontremos somente no Senhor. Assim oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos cantar ao Senhor.